Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ainda perplexo pela surpreendente renúncia do Papa Bento XVI em meio a manifestações de apoio, críticas e especulações, o mundo acompanha os trâmites da sucessão do chefe da Igreja Católica. E para falar sobre os desdobramentos da renúncia de Bento XVI, vamos agora conversar com o professor da PUC de São Paulo, Matias Grenzer, que é doutor em teologia. Professor, muito obrigada. Boa noite. E eu começo exatamente com as manifestações que foram tão variáveis, tanto de compreensão e apoio para aqueles que acreditaram na opressão da idade avançada, da fraqueza do Papa Bento XVI, hoje o cardeal Ratzinger. Ele continua sendo chamado Papa, não? Agora mesmo a gente fala Papa mesmo, ou voltamos a chamá-lo pelo título anterior? Isso, pelo que o Vaticano informou, podemos chamá-lo Papa Emérito ou continuar a falar sua santidade como a Igreja costuma chamá-lo, né? Certo, Papa Emérito, correto. Bom, a renúncia do Papa Bento XVI pode fragilizar a Igreja Católica, que já vem enfrentando um progressivo esvaziamento nos últimos tempos? Eu creio que não. Assim, pelo que o próprio Papa disse, ele chegou a esta decisão justamente para fortalecer a Igreja. Ele disse que nós vivemos num tempo muito agitado, surgem questões importantes que precisam ser respondidas. A fé cristã, a Igreja Católica tem que dar a sua colaboração. E ele disse que um Papa mais jovem poderá fazer esse trabalho agora melhor do que ele, já sendo mais fragilizado. Então, pelo que ele mesmo comunicou, ele quer fortalecer a Igreja com este seu passo. Pode parecer uma contradição esse tipo de argumento, o Papa apelar para a renúncia, para o fortalecimento da Igreja que ele comanda, considerando essa imagem tão emblemática de Cristo no crucifixo, que morreu na cruz sofrendo todas as agruras do Calvário, exatamente para salvar a humanidade? Não estaria isso reforçando a ideia de que o Papa fugiu? Eu não interpreto isso desta forma, e se a gente comparar a idade, a gente tem que ter muito cuidado. Assim, o Cristo na cruz tem 30 anos ou 33 anos, e o Papa agora, em breve, vai fazer 86 anos. Então, é uma distância enorme. Creio que simplesmente precisamos também respeitar, assim, a fragilidade de uma pessoa humana. Com ele acontece uma coisa que, com todos nós, pode acontecer e vai acontecer. Então, para mim, ele merece todo o respeito nesta sua decisão e ele quer que haja renovação. Ele se pronunciou diversas vezes nesta forma. Então, ele sente que esta renovação, um outro pode garantir mais do que ele neste momento. Então, eu acho um gesto, digamos, humilde. Também sinto uma certa gratidão que ele chegou a esta decisão, simplesmente para confiar a Igreja assim a uma outra pessoa, não? Professor, na história da Igreja, renúncia é uma anomalia? Assim, durante séculos não tivemos mais isso, nunca vivemos este caso, então, nesse sentido, é uma coisa anormal. Todavia, o direito canônico que rege a Igreja Católica prevê esta possibilidade, um Papa pode renunciar, e o Papa Bento XVI, então, aproveitou esta oportunidade. Ele não vai sair da Igreja Católica, ele não está fugindo, mas ele abre espaço para um novo Papa, mas ele vai continuar também dentro da Igreja, só que ele vai acompanhar as coisas de outra forma. A pergunta, dentre todas essas especulações, tem sido por que o Papa renunciou? E aí falam da crise difícil que a Igreja Católica vem enfrentando, com essas denúncias gravíssimas que vão desde a pedofilia ao homossexualismo, lavagem de dinheiro, crime
crimes financeiros, corrupção e sem falar em disputa interna de poder na hierarquia da igreja. Tudo isso muito pesado, porque nós estamos falando de uma igreja. Agora, a indagação a pergunta é por que ou para que Bento XVI renunciou? Assim, nós, no fundo, somente podemos acolher o que ele mesmo disse. Nós sabemos que existem dificuldades. Ele falou sobre estas dificuldades. Também sabemos que existem comportamentos, digamos, entre aspas, que nós chamamos de criminosos. Então, tudo isso precisa ser investigado, tudo isso precisa ser julgado. Mas o Papa mesmo disse que ele renuncia porque não sente mais força suficiente para continuar à frente da Igreja Católica. E ele precisa de uma outra pessoa, então, para garantir uma maior renovação, para ir ao encontro das perguntas tão difíceis, tão abrangentes que o mundo moderno apresenta. Então, nesse sentido, eu creio que não podemos ir muito além daquilo que ele mesmo nos apresentou. E olhando para o futuro, que expectativa o senhor tem no perfil do novo Papa? O senhor já mencionou uma pessoa jovem. Aqui Sim. Na nossa entrevista, seria um Papa progressista para dar uma resposta ao clamor de setores da Igreja por uma modernização? Seria um Papa burocrata para arrumar a questão administrativa, inclusive a tal financeira, que traz tanto constrangimento? Ou um Papa místico que possa tocar o coração dos católicos mundo afora e muitos daqueles que estão desencantados? Eu creio que a coisa mais importante será escolher alguém que, com muita autenticidade, consegue, digamos, ser fiel àquilo que está na origem da Igreja Católica. Assim, creio que o que todo mundo quer é uma maior autenticidade. Sempre tentamos buscar esta autenticidade, mas não é fácil. Então, eu penso que o primeiro critério para a escolha de um novo Papa é esta questão da autenticidade, da fidelidade ao próprio Evangelho, aos conteúdos principais da fé cristã. E aqui surge também uma questão interessante. Uma das questões mais importantes é o cristão ir ao encontro das pessoas mais sofridas. E com isso, nós temos muita experiência aqui na América Latina, mas também na África, na Ásia. A igreja tem feito um caminho, tem andado nesta direção, assim, de acolher as pessoas mais sofridas, de se tornar uma grande defensora da justiça. Então, eu creio que tem que ser uma pessoa que se abre a estes fundamentos da fé cristã. Muito obrigada, professor. Eu Boa agradeço. noite.